E o Itamaraty quer explicações do governo do Rio de Janeiro sobre a abordagem de PMs a 3 adolescentes negros filhos de diplomatas. Hoje, o governo brasileiro pediu desculpas formais aos embaixadores. Quem traz todas as informações conosco aqui no CNN Arena é o Rodrigo Monteiro, direto do Rio de Janeiro, de um caso inacreditável. Rodrigo Monteiro, mas que infelizmente a gente sabe que é a realidade de muitos outros jovens negros no Brasil, mas neste caso o fato de serem filhos de diplomatas estrangeiros que estão aqui no Brasil acabou gerando toda essa repercussão. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Yuri. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Pois é, o reflexo do trabalho da polícia, da abordagem de PMs aqui no Rio, seja nas favelas, na Zona Sul. Esse caso ele aconteceu na noite da última quarta-feira. Um grupo de adolescentes com idades entre 13 e 14 anos, 5 adolescentes filhos de diplomatas estavam chegando na casa de um deles no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio, quando de repente o carro da polícia aparece e faz a abordagem a esses adolescentes. Hoje, portanto, como você disse, houve um pedido formal do Ministério de Relações Exteriores, do Itamaraty, do governo federal, aos embaixadores que são os pais desses adolescentes, o embaixador do Gabão e também de Burkina Faso, além do embaixador do Canadá, que não pôde comparecer à reunião que aconteceu em Brasília, mas vai receber esse documento também com um pedido de desculpa formal. O Itamaraty informou que está pedindo explicações ao governo do estado do Rio de Janeiro pela conduta desses policiais militares, para que a responsabilização seja feita de forma adequada, vai acompanhar também, apurar as circunstâncias do que está acontecendo, do que houve aqui no Rio de Janeiro, para que tudo seja esclarecido. A abordagem, como eu estava dizendo, ela aconteceu na última quarta-feira. Um dos adolescentes diz que os policiais chegaram já com uma arma ali na mão, é possível perceber isso também nas imagens, colocaram todo mundo para dentro e aí foi revistando as partes íntimas, jogando os adolescentes contra o muro, perguntando se tinha alguma coisa escondida, de forma muito truculenta, e a mãe de um desses jovens diz que foi de forma racista, já que no grupo de 5, 3 era de negros filhos de diplomatas. E aí houve toda essa repercussão. A polícia agora está investigando esse caso, tanto a delegacia de atendimento ao turista, como também a delegacia de crimes raciais. E em nota, a polícia militar informou que as imagens das câmeras corporais dos 2 policiais estão disponíveis para apuração e que também vai apurar o que aconteceu e investigar a conduta desses 2 PMs. Mas fica aí a imagem, como a gente pode ver, da abordagem da polícia, que cruza rapidamente o carro na viatura, na Rua Prudente de Moraes, em Ipanema, na Zona Sul aqui do Rio, e aborda os 5 adolescentes que estavam chegando em casa sem oferecer qualquer tipo de perigo para quem passava ali na rua ou até mesmo para os próprios policiais que fizeram essa abordagem aqui no Rio de Janeiro. Yuri. Rodrigo Monteiro, muito obrigado pelas informações. Voltar aqui para a nossa bancada com o Vitor Irajá e com o Pedro Venceslau. Vitor, a gente, enfim, ninguém deve ser hipócrita numa discussão como essa. A gente sabe que esta realidade acontece com milhões de jovens negros, e não só no Rio de Janeiro, provavelmente em quaisquer localidades do Brasil. O fato de ter ocorrido com filhos de diplomatas chama atenção. Meninos de 13 anos, 14 anos, jovens, e as imagens são muito claras que não ofereciam nenhum tipo de situação suspeita. Há uma mulher que passa na frente deles, a câmera mostra, e não há qualquer esboço de que ela estivesse temerosa ou qualquer coisa do tipo, e os policiais agem. O quanto disso é um modus operandi no automático que muitas vezes, e é fato, muitos policiais vivem sim situações de risco, é inegável isso num país violento como o nosso, mas que quando não é necessário ter esse tipo de reação, ainda assim acaba sendo normalizado esse tipo de comportamento. O que esperar do que vai vir dessas investigações e providências diante da repercussão desse caso? Yuri, o fato de serem filhos de diplomatas é de fato o que traz a gente a estar discutindo esse caso, que é completamente cotidiano, como você disse, no Rio de Janeiro, mas não só, nas principais metrópoles do país como um todo. Exatamente
por esse protocolo, né, que segue a polícia, ou melhor, ou que não seguiria a polícia, é que a gente está discutindo um caso que ganha repercussão exatamente pelo cargo que os pais desses jovens ocupa, né? Foi um caso, né, que realmente mostra esse despreparo das polícias militares, né, especificamente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em relação a essas abordagens, né? Por que feita com tanta truculência? Por que, como disse a mãe de um dos meninos, apenas com os jovens que eram de fato pretos? Por quê? Essa é a pergunta que fica. É um protocolo? Qual é o protocolo da Polícia Militar em relação a essas abordagens? Porque aquele momento, né, disse essa mãe que no momento que os jovens são colocados contra a parede, eles não entendiam, inclusive, as instruções dos policiais, né, que com armas em punho, que tipo de perigo mostravam, né, tinha aqueles jovens ali naquele momento. Qual era a ameaça que os jovens representavam? Por exemplo, como você disse, Yuri, para aquela outra mulher que passava, né, que a gente viu durante o vídeo. Então, é uma série de perguntas que evidentemente, o governo do Rio e a Polícia Militar vão ter que responder, e ela só ganha repercussão exatamente por causa do cargo do pai desses meninos, né? E, inclusive, trazendo o Itamaraty para essa discussão, podendo provocar, inclusive, um impacto em relação à imagem do Brasil e, especificamente, do Rio de Janeiro, que já tem uma imagem de uma cidade violenta no exterior. Então, tem um impacto muito significativo, inclusive, para a imagem do Brasil lá fora, porque há muitos turistas que evitam de vir, por exemplo, para o Rio de Janeiro, né, que é uma das cidades mais lindas do mundo, exatamente por causa da violência, por causa dessa pecha de uma cidade violenta. Então, é triste a gente acompanhar essas imagens e entender o que está por trás delas, porque a gente está discutindo isso aqui hoje porque são filhos de diplomatas. E se não fossem, seria só mais um. Exato.